mais um programa Vera Rosa. E eu recebo nos nossos estúdios aqui na Vera Rosa Comunicação a empresária Dani Moro. Ela que é uma das proprietárias da Vivência Psicomotricidade Relacional em São José dos Pinhais. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda ao nosso programa. Vera, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Mais uma vez, para a gente falar de um tema tão interessante e tão importante e para qualquer idade, não é mesmo, Dani? Para isso, a psicomotricidade relacional ajuda as pessoas e não tem idade. Vamos explicar para o pessoal de casa um pouquinho mais esse nome tão complicado que é a psicomotricidade? O nome é um pouco complicado mesmo, mas é algo extremamente simples, principalmente a forma como esse trabalho acontece. A psicomotricidade nada mais a psicomotricidade relacional, do que uma ferramenta que contribui nas questões afetivo-emocionais e relacionais do ser humano. Então, seja esse ser humano criança, adolescente, adulto, idoso, essa ferramenta vem dar um suporte, uma contribuição a essas questões comportamentais, como a gente chama. E pode nos ajudar. E quais são as modalidades aí em que a psicomotricidade atua? Justamente em 3 âmbitos, primeiramente. Um trabalho voltado à escola, a nível de estimulação, de prevenção. Um trabalho clínico, que é o que a gente desenvolve na vivência, o trabalho, a linha de terapia mesmo. E no trabalho com as empresas também. Na vivência, nós desenvolvemos esse trabalho desde do baby, desde os pequenininhos até a terceira idade, focando justamente nessas questões da socialização, da afetividade, da agressividade, de limites. Então, isso tudo focado por uma questão de público mesmo. Então, dependendo da faixa etária, a gente vai tentar adaptar essa metodologia, a forma como essa atividade acontece, essa metodologia, usando uma ferramenta bem simples, que é o brincar. Nós trabalhamos com o brincar espontâneo, com o jogo espontâneo, usando os materiais clássicos da psicomotricidade mesmo, que são as bolas, os bambolês, tecidos, bastões. E por meio desse jogo, desse brincar, a gente vai conseguir estabelecendo diferentes formas de relação. Relação com o outro, relação com os materiais, relação com o espaço em que a gente ocupa na sala. E tudo isso a gente vai conseguindo perceber algumas informações e dependendo da forma como cada um no grupo reage a essas relações, a gente consegue intervir, auxiliar, modificar determinada forma de comportamento. Então, isso acaba sendo um diferencial muito grande, que a gente não utiliza a fala durante o trabalho. O nosso foco maior é o brincar, por meio do corpo que a gente acaba desenvolvendo todo esse trabalho. Toda essa expressão. Agora, claro, a gente já falou que se aplica em crianças, se aplica em adultos e na terceira idade. Acredito que tanto na criança quanto na terceira idade, porque a terceira idade ela tem características muito próximas de algum comportamento também da criança. Confere isso ou isso é só mito? A gente percebe em algumas famílias, principalmente que nos procuram no trabalho da terceira idade, 2 formas de perceber o trabalho mesmo. Primeiramente, nessa questão do idoso poder buscar um espaço de bem-estar, um espaço de convivência, para poder lidar com essa nova situação que ele está passando, ou em alguns casos justamente para estar lidando com essa aceitação. A gente sabe, tem relatos assim de quanto às vezes vem uma birra, vem uma frustração, situações que são vividas pela criança acabam sendo vividas também pelo idoso. Porque no caso do idoso, ele quando ele se vê, digamos assim, talvez restrito a fazer coisas que ele fazia normalmente como adulto, não é? Criou o filho, agora está na hora de curtir os netos, mas de repente existe algum tipo de limitação. A própria limitação física mesmo, Então são as limitações de que esse organismo às vezes não dá conta de atender a tantas situações como ele desenvolvia antes, as relações mesmo que vão se estabelecendo, as frustrações em relação às vezes a uma dificuldade de não estar mais atuando no mercado de trabalho. Então, quais vão ser as minhas ações a partir dessa nova fase agora?
Então, é um espaço que possibilita refletir um pouquinho a esse respeito também, né? Vivenciar essas situações. Olha, Dani, nós vamos fazer um breve intervalo no nosso programa, mas voltamos já e vamos conversar um pouco mais aí sobre psicomotricidade relacional. Eu volto já. Eu estou de volta com o programa Vera Rosa. Dani, vamos contar para o pessoal de casa o que é o Vivência Baby. Bom, o Vivência Baby é um programa que a gente acabou desenvolvendo, focando a faixa etária das crianças e os bebês de 0 a 3 anos. Primeiro, a gente viu uma necessidade aqui em São José dos Pinhais de que muitas famílias matriculam as crianças nas escolas a partir dessa idade, a partir dos 3 anos. Então, o que fazer com essas crianças, com esses bebês ainda, buscar justamente um espaço para estimular. Que é muito tempo, né? Passar 3 anos sem você... A gente acabou desenvolvendo esse programa, o Vivência Baby, que utiliza a metodologia da psicomotricidade relacional mesmo, para trabalhar uma vez por semana com esses bebês, né, com essas crianças, num trabalho também preferencialmente em grupo, de acordo ali com a faixa etária. A gente está desenvolvendo isso já desde que abriu a vivência, agora já com os grupinhos formados, né? Então, alguns bebês aí a partir de 4 meses já podem estar entrando em contato, conversando com a Lucy, que é a profissional responsável por essa faixa etária. E o bacana é que, além desse acompanhamento com as crianças, com esse foco da estimulação mesmo, já para ajudar nessas questões comportamentais também, de limite, de frustração, da afetividade, esse espaço para desenvolver o social, a questão motora também, que a gente acaba fazendo esse trabalho, o acompanhamento aos pais acaba sendo muito interessante. A gente tem depoimentos de algumas famílias, né, o quanto esses momentos da profissional conversando com os pais a respeito do desenvolvimento da criança e tirando dúvidas mesmo em relação a questões bem simples. A troca de fraldas, a rotina do banho, da alimentação, essa questão de escolher uma escola, qual escola, que momento será melhor para ela estar entrando nesse novo espaço. Também o apoio dos pais em qualquer fase, seja ele nessa fase tenra, né, quanto na terceira idade, quanto na adolescência, o apoio dos pais e das famílias num tratamento como esse é muito importante, não é mesmo? Exatamente. Os pais já têm sempre uma referência muito grande com os pediatras, né, com os avós, os tios, a família sempre traz esse suporte muito grande. E agora a psicomotricidade relacional também vem como uma ferramenta a contribuir e enriquecer ainda mais esse processo, em função de toda a teoria que a gente tem agora, e aliada a essa experiência prática do brincar já com essas crianças. Existe todo um processo de adaptação, né? A família conhece o espaço, conversa, cria o vínculo com esse profissional também, porque a ideia é que mesmo bebê, 4, 6 meses ali, fique com a Lucy no atendimento. Mas inicialmente depois ele passa para as outras fases. Exatamente. A família inicialmente participa de algumas sessões junto com o bebê e a Lucy para criar esse vínculo, para aos poucos se sentindo essa segurança também de deixar o bebê somente nesse grupo com a Lucy participando desse trabalho de estimulação. E o relato que a gente tem justamente é bem interessante, assim, do antes e o depois de um bebê que foi até a vivência, em questões principalmente da orientação aos pais, né? No que a família está buscando, né? Agora, Dani, vocês são pioneiras, você e a Lucy são sócias, né? Um abraço a Lucy Moro Rosa, a sócia aqui da Dani. Vocês têm esse espaço em São José dos Pinhais, são pioneiras aqui na cidade, né? Trabalharam por muito tempo juntas e decidiram levar esse conhecimento de vocês para o Vivência, né? Que é essa empresa aqui em São José dos Pinhais. Hoje vocês atendem não só na clínica, como você falou, vocês têm um atendimento especializado também fora, na empresa. O que na empresa vocês conseguem ajudar as pessoas? Qual é a área que vocês atuam? Existem vários focos, mas o principal é pensar nessa empresa enquanto uma empresa que trabalha com pessoas, né? Então, nesse processo de relação,
a gente vai conseguir trabalhar justamente as relações de comunicação, de motivação, de liderança, de poder, de autoestima, de promover realmente, de encontrar às vezes essa atitude proativa num colaborador da empresa. Então a gente teve experiências já de desenvolver esse trabalho em anos consecutivos já com algumas instituições e que participou do trabalho todos. Então até o pessoal da limpeza, né, os diretores, havendo uma integridade. Toda essa integração da equipe para justamente perceber realmente a importância de cada um dos papéis nesse trabalho dentro da empresa também. Então é algo que foge um pouquinho também das capacitações, que a maioria das empresas tem capacitação de palestras, de como motivar, ou de como vender mais. Que é o normal, né? E a gente traz algo diferente que entra justamente como um processo prático, né? Um momento para deixar realmente de lado todo esse conhecimento teórico e a gente vai contatar com as pessoas, o que cada uma tem de potencial, o que cada uma vai dar conta nesse processo e também fazendo uso desses mesmos materiais, desse jogo espontâneo, dessa linguagem corporal, né, e desses materiais clássicos que a gente também trabalha dentro do espaço. Tá certo. Agora, Dani, voltando um pouquinho à criança, ao adolescente e à terceira idade. Como que a família, qual seria a tua dica para a família detectar assim, algo que esteja errado ou que ela pode melhorar e dizer assim, olha, eu acho que tá aí, a psicomotricidade pode me ajudar. Em que momento a pessoa pode fazer essa leitura? Que dica você daria para as pessoas observarem, olha, se estiver acontecendo isso, a psicomotricidade pode ajudar? Pensar primeiramente em observar os comportamentos de uma criança. Então, às vezes, comportamentos distintos mesmo e que fogem desse padrão, digamos assim, de normalidade. Então, uma criança que é muito tímida, que é muito calada, que é muito reservada, a psicomotricidade pode contribuir nisso, né? Porque às vezes essa timidez, ela pode estar gerando um sofrimento para essa criança. Questões de agressividade, a criança está com uma necessidade muito grande de agredir verbalmente ou fisicamente. A gente acabou atendendo os dois extremos. Os dois extremos. Os dois extremos. Timidez, seja agressividade. Uma dificuldade em relação a lidar com a frustração, com a perda, algum medo, alguma ansiedade. Então, tudo que diz respeito a essas questões comportamentais, a gente consegue suprir justamente por ser um espaço para extravasar, para viver todos esses sentimentos. Então, quer dizer que os pais têm que ficar ligados realmente nos comportamentos. Essa é a regra básica. Exatamente, né? E a questão social também. Então, como é que essa criança se relaciona com os demais, ou esse adolescente, enfim. Olha, eu queria agradecer você por ter vindo ao nosso programa, falar um pouquinho mais sobre realmente a psicomotricidade. Como a gente já falou aqui no nosso programa, é muito importante, né? A gente tem por diversas vezes conversado com você, com a Lucy, e entendido que realmente a psicomotricidade, ela pode ajudar muitas pessoas, principalmente no mundo que a gente vive, onde o estresse, as dores de cabeça são enormes, né? Então, por que não buscar essa ajuda, né? Então, enfim, a ajuda realmente na psicomotricidade. É isso mesmo. Então quer dizer que fica o convite, né, para os pais que quiserem conhecer o nosso site, Vivência também, conhecer né? o espaço que fica aqui no centro de Qual que é o site, Dani? É o www.vivenciarelacional.com.br e fazer uma visita, conhecer o trabalho. E a clínica fica pertinho, fica no centro da cidade. A gente até atende muita gente de fora de São José dos Pinhais, bacana, de Quatro Barras, Araucária, Pinhais, Curitiba. Então a gente está numa localização bem privilegiada. Que bom. Olha, Dani, obrigada novamente. Leve o nosso abraço para toda a equipe lá da Vivência.